Olá pessoal do canal Técnico de Estruturas, aqui fala o Luís Félix de Souza, sou engenheiro civil, como sabem. Hoje vamos resolver esta estrutura isostática que está aqui no quadro, determinando as suas direções de apoio. E, se calhar nos próximos vídeos, nas próximas aulas, iremos abordar a questão também do processo até chegar ao nosso diagrama, né? Diagrama de esforço inverso, diagrama de esforço normal, assim como diagrama de momento flutuante. E neste exercício hoje, antes de avançarmos taxativamente para o próprio exercício, vamos primeiro fazer uma recapitulação daquilo que são apoios, daquilo que são os tipos de cargas que podem atuar numa estrutura e muito mais. Aqui temos uma estrutura isostática, também podemos abordar esta questão. Temos uma estrutura isostática com duas reações, com dois apoios, apoio A, apoio B, e com duas cargas distribuídas. Esta carga de 15 kN por metro é uma carga uniformemente distribuída, e esta carga de 25 kN por metro é uma carga distribuída triangular. Mas também temos aqui uma carga pontual de 18 kN. Então, como é que fazemos para poder resolver este tipo de estruturas? É basicamente simples. Antes de começarmos a resolver, vamos, portanto, fazer uma breve revisão sobre apoios e sobre o tipo de cargas que podem estar presentes em uma estrutura. Então, sobre apoios, nós encontramos apoios móveis, apoio móvel. Também podemos encontrar apoio fixo, mas também podemos encontrar um encastramento ou engastramento. São linguagens diferentes, linguagem portuguesa e brasileira. Então teremos aqui encastramento ou engastramento. Então, são esses três tipos de apoio. Temos aqui o apoio móvel, o apoio fixo e o engastramento. Como é que posiciona? Ou seja, qual é a fórmula? Como é que podemos identificar que este é um apoio móvel, este é um apoio fixo, este é um engastramento? A partir de suas características é possível identificar. Por exemplo, o apoio móvel normalmente tem sido representado assim ou assim. Então, essas duas características, se nós encontrarmos o apoio com essas características, logo designamos ele de apoio móvel. E para o apoio fixo, normalmente tem sido representado assim. Se encontrarmos um apoio com essa característica, então designamos ele de apoio fixo. E o engastramento normalmente tem sido representado assim. Então, teremos aí uma representação de apoio móvel, representação de apoio fixo e uma representação aqui do nosso engastramento. Ok, sabendo disto, temos que fazer ainda análise como é que se comporta as reações nesses três apoios, iniciando com o apoio móvel. No apoio móvel apenas temos uma única reação de apoio, nesse caso seria uma reação vertical. Também teríamos uma reação vertical. Aqui, no apoio fixo, diferentemente do apoio móvel, que tem apenas uma única reação, aqui no apoio fixo teremos duas reações, neste caso uma reação vertical e uma reação horizontal. E no engastramento temos as três reações. Temos as três reações. Nesse caso, uma reação vertical, uma reação horizontal e
momento fletor. Momento fletor. Ok? Então, no apoio móvel tenho uma direção. No apoio fixo tenho duas direções, nesse caso a direção horizontal e a direção vertical. E no engastramento temos três reações, que são nesse caso a vertical, a horizontal e o nosso momento. Ok? Ok, então esta é apenas uma recapitulação dos apoios. Vamos agora fazer também uma recapitulação do tipo de cargas. Então vou ceder espaço aqui. Ok, tipos de cargas, ou tipo de carregamentos, pode ser também. Então, falando de cargas, especificamente, temos as cargas pontuais, ou nesse caso as cargas concentradas. Cargas pontuais ou concentradas. Né? Cargas pontuais ou cargas concentradas. Estas cargas normalmente atuam em um ponto. Vamos ter aqui um exemplo. P, uma carga, né? Vamos imaginar aqui, bem. Então, esta seria uma carga pontual, atuando exatamente neste ponto, né? Temos aqui uma estrutura com dois apoios e aqui temos aqui a nossa carga pontual. Ela atua exatamente em um ponto. Mas também temos as cargas uniformes, né? Ou seja, cargas distribuídas. Cargas distribuídas. Então, aqui nas cargas distribuídas, destacamos as cargas uniformemente distribuídas. Cargas uniformemente distribuídas. Então, ela, portanto, esse tipo de carga tem uma distribuição uniforme. Né? Então, as cargas uniformemente distribuídas têm uma distribuição uniforme. Mas também temos as cargas distribuídas trapézio ou triangulares, desculpa, triangulares. Este tipo de cargas tem uma distribuição triangular mesmo, como diz a própria figura. Vamos ver isto. Nossa, está no pé. Então, estas serão cargas distribuídas triangulares. Tem um formato de distribuição de uma forma triangular mesmo, né? São diferentes de cargas uniformemente distribuídas e também tem uma distribuição uniforme. Mas também temos cargas distribuídas trapezoidais.
Então, tenho aqui cargas distribuídas trapezoidais. As cargas distribuídas trapezoidais terão também um formato de trapézio, como o próprio nome diz. Né? Um dos exemplos, portanto, posso fazer aqui um exemplo imaginário, uma carga assim. Então, este tipo de cargas designa-se por cargas distribuídas trapezoidais. Então, em suma, é basicamente isto. Falamos de apoios, onde destacamos três tipos de apoio: apoio móvel, apoio fixo e engastramento. Também falamos aqui de cargas ou carregamento. Temos cargas pontuais ou concentradas, aquelas que atuam em um ponto. Também temos cargas distribuídas, onde destacamos cargas distribuídas uniformemente, né, que é uma distribuição linear, uniforme. Também temos cargas distribuídas triangulares, que tem uma distribuição em formato mesmo de um triângulo. E temos cargas distribuídas trapezoidais, que tem mesmo um formato de distribuição de trapézio. Né? Então, esses são basicamente os tipos de carga, ou seja, o tipo de carregamento que uma estrutura pode ser submetida. Mas também poderíamos ter o caso em que tivéssemos, se calhar, um momento. É normal, né? Por exemplo, aqui, ter aqui um momento, atuar neste ponto, ia funcionar como se fosse uma carga, um carregamento. Ok, vamos agora avançar para a resolução do nosso exercício. Então, vou ter que eliminar esta parte. Ok, temos aqui a nossa estrutura, como dizíamos, é uma estrutura com dois apoios e três tipos de cargas. Nesse caso, a carga aqui uniformemente distribuída. Aqui temos uma carga distribuída triangular e aqui temos uma carga pontual. Então, aqui deste lado A e B temos os nossos apoios, apoio A e apoio B. Ok, iniciamos. Primeiro temos que identificar os tipos de apoio e o tipo de direções que ocorrem exatamente nesses apoios. Aqui, no apoio A, teria uma reação de apoio a acontecer, né? Ia designar direção vertical A. E aqui, neste apoio, B, sendo apoio fixo, teria duas direções de apoio a acontecer. A reação vertical B e a reação horizontal B. Então, no apoio A, sendo móvel, tem uma única reação de apoio, e no apoio B, sendo fixo, tem duas reações de apoio. Então, vamos avançar ao cálculo de reações de apoio, cálculo desses valores. Né? Cálculo de reações de apoio. Ok. O que eu tenho que ter como conhecimento para poder calcular as direções de apoio? Aqui, para calcular as direções de apoio, nós nos baseamos apenas nas três equações fornecidas pela estática, que é, neste caso, o somatório de forças verticais, somatório de forças horizontais e somatório dos momentos em um dado ponto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos algumas direções e algumas cargas. Nesse caso, nessas cargas distribuídas, nós precisamos de encontrar as cargas equivalentes. Né? Falar de carga equivalente é praticamente o cálculo da área daquela figura. Aqui podem ver, temos aqui um retângulo. Então, para calcular a carga equivalente deste retângulo, temos que calcular a área deste retângulo. E aqui, para calcular a carga equivalente deste carga triangular, também terei que calcular a área do triângulo.
Então, neste caso, a minha carga equivalente, vou logo colocar aqui. Então, vou designar R1. Né? E aqui teria outra carga equivalente. E a designar aqui de R2. O que seria este R1 R2? Como eu dizia, que esse R1 R2, sendo cargas equivalentes, são obtidas pela forma de cálculo da área daquela figura. Para R1, por exemplo, igual a área desta figura seria 15 kN por metro vezes 4. Calcular a área desta figura seria 15 vezes 4. Comprimento vezes a largura. Assim pode-se dizer. Isto é igual, cortando o M, simplificando por isto, ficaremos com 60 kN. E para o R2, que é a nossa carga equivalente 2, o R2 seria igual também à área desta figura, que seria o 25, que é nesse caso base vezes altura, né? 25 kN por metro, vezes a nossa altura, é 4 também. Isso tudo sobre 2. Então isto vai me dar, simplificando 2 por 4, dá-me 2 aqui, 25 vezes 2, e dá praticamente 50 kN. 50 kN. Ok, então feito este cálculo das cargas equivalentes, nesse caso a carga equivalente R1 e a carga equivalente R2, vamos agora para o nosso cálculo de direções de apoio. Primeiro vamos calcular o somatório de forças horizontais, depois calculamos o somatório de forças verticais e finalmente calculamos o somatório dos momentos. Ok, então calculamos o somatório, calculando o somatório de forças horizontais, igual a 0. Vou adotar esse sentido como positivo. E vou procurar observar aqui na minha estrutura quais são as direções horizontais, ou seja, as forças horizontais que lá existem. Vou analisar. A força horizontal é apenas esta aqui. E esta reação aqui. São forças horizontais. Então, teria primeiro que observar o sentido. Aqui eu obedeci todas as forças que saem com sentido de descarga para a direita são positivas. Neste caso, essa força seria positiva. Então, eu vou colocar aí 18 kN menos esta reação horizontal B. Nesse caso, seria negativa, por motivo da contrariedade da força mãe que eu adotei aqui. Então, teremos com menos RHB igual a 0. Ou simplesmente teria aí a reação horizontal B seria igual a 18 kN. Seria igual a 18 kN. Então, já calculei o somatório de forças horizontais. Vou agora avançar para o somatório de forças verticais. Então, teria aqui o somatório de forças verticais igual a 0. E adoto o sentido de baixo para cima como positivo. Significa que todas as forças que saem de baixo para cima serão designadas de positivas e as forças que contrariarem esse sentido serão forças negativas. Vou observar quais são as forças verticais que eu tenho aqui na minha estrutura. Então, na minha estrutura tenho esta força é vertical, esta força é vertical, esta é vertical e esta é vertical. Em suma, teria aí a reação vertical A, né, mais a reação vertical B, menos R1, menos R2, isso igual a 0. E o valor de R1 e R2 são valores que nós já calculamos aqui. R1 é igual a 60 kN
e R2 igual a 50 kN. Então teria aqui a reação A, a reação vertical A, mais a reação vertical B, menos R1, que é 60 kN, menos R2, que é 50 kN, isto é igual a zero. Ou seja, teria aqui uma expressão que seria RVA, né? A reação vertical A, mais a reação vertical B, isto seria igual ao somatório dessas duas forças, que é menos 60, menos 50, vai me dar 110. 110 kN. Passando essas duas forças para outro membro, né? 110 kN. Ok, sabendo disto, aqui tem duas hipóteses. Este tipo de equação praticamente temos que parar aqui. Vamos calcular o nosso momento para ver se conseguimos anular a partir dessas, de momento, podemos obter uma dessas reações. Podemos depois utilizar essa reação obtida para a substituição aqui nesta expressão. Então, vou calcular o somatório de momentos em relação ao ponto B e diria que somatórios dos momentos do ponto B é igual a zero e adoto o sentido horário como positivo. Então, adotar o sentido horário como positivo, o que isto significa? Adotar o sentido horário como positivo significa que todas as forças que estiverem a favor do meu sentido horário, enquanto eu estiver a girar parado aqui neste ponto, essas forças serão forças positivas. Logicamente, e multiplicadas pelo seu braço, porque sabemos que sempre o momento é igual a força vezes braço. Né? Isso não podemos esquecer. Então, eu estou parado aqui neste ponto, né? Vou fazer análise usando o sentido horário em relação a esta força, 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 que é nesse caso a nossa reação vertical A. Então, parado aqui, em relação a esta força, se eu for a fazer sentido horário, automaticamente esta força está a contrariar o meu sentido. Ok? Fazendo isto, está a contrariar. Então, mas antes de avançar nisto, temos que primeiro encontrar qual seria aqui o meu braço. Então, eu ia fazer o seguinte: teria aqui que colocar essa distância de aqui até aqui, para saber quanto é que vale aqui, quanto é que vale aqui. Eu mesmo farei aqui. Então, para esta carga equivalente R1, é simples porque, tratando-se de um retângulo, ou tratando-se de uma carga uniformemente distribuída, esta carga equivalente situa-se ao meio vão, ou seja, o nosso vão é 4 metros, então esta carga vai situar-se a 2 metros do apoio A. Ou simplesmente, aqui teríamos 2 e aqui também teríamos 2. Aqui já é um pouco diferente. Tratando-se de uma figura ou uma carga triangular, distribuída triangular, esta carga equivalente situa-se mais para, neste caso, a altura, a máxima altura. Então, de um lado teríamos 2/3 do vão e do outro lado teríamos 1/3 do vão. Ou seja, aqui ficaríamos com 2/3 de 4 e aqui teríamos 1/3 de 4. Ok, sabendo disto, calculando o momento a partir do ponto B, em relação a esta carga, eu teria aí negativa, como estava a falar, que o momento seria negativo, seria porque eu estou a usar o sentido horário como positivo, e esta carga está a contrariar o meu sentido, automaticamente estaria aqui com menos R2, que é a força, vezes o seu braço, que é 4/3. Vezes o seu braço, que é 4/3. Depois farei análise em relação a esta carga, 18. Estou parado neste ponto, fazendo análise, sentido horário. Automaticamente concluo que esta carga também vai acompanhar o meu sentido. Né? Então seria positiva. Mais 18 vezes o seu braço. Qual seria o seu braço?
deve saber-se de antemão que o braço sempre deve ser perpendicular à nossa força. Né? Quando estamos a analisar um momento, temos uma dada força, o braço deve ser sempre perpendicular à nossa força. Okay? Tenho aqui esta força de 18 kN, eu estou parado aqui, então o braço não deveria ser este, atenção, o braço deveria ser este, porque este é perpendicular à nossa força. Okay? É perpendicular à nossa força. O que nós temos aí? Então teríamos 18 vezes 2, né, que é esse braço aqui, vezes 2. Depois faria também a mesma análise do momento neste ponto para esta carga e para esta. Para esta teria aqui um momento negativo, porque teria contrariar logicamente o meu sentido. Ficaríamos aí com menos R1 vezes o seu braço. O seu braço qual é? O seu braço seria 4 mais 2. O seu braço seria 6. Seria 6. E por último, fazendo a mesma análise, estou parado neste ponto, vou fazer a análise em relação à alta força. Né? Usando o sentido horário, ficaria com positivo. Ficaria com positivo. Neste caso, mais RVA. Né? RVA vezes o nosso braço, neste caso, que é 8. Então, vezes 8. Ao escrever isto é igual a 0, porque não tenho mais aí nenhuma força. Então, calculei o momento que fiz análise em relação à carga R2, fiz análise em relação a esse 18, fiz análise em relação a R1 e fiz análise em relação à reação vertical A. Não tenho mais nenhuma outra carga que será utilizada aí. Então, aqui eu já tenho o valor de R2, teria aqui 50. Né? 50 vezes 4 sobre 3, 4 sobre 3, teríamos aí, ia nos dar praticamente 1 ponto. Quatro dividido por 3, 1.333. Eu ia colocar aqui 1.333, neste caso, mais 18 vezes 2 me dá 36. Menos R1 já conhece, também é 60, então vou colocar aqui 60, vezes 6, né? Mais RVA não conheço, estou à procura, então vou escrever aí RVA vezes 8, isto tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0. Então aqui vou obtendo as respostas, aqui, do 50 vezes 1.33 dá 66.5. 66.5 66.5 66.5 mais 36 menos 60 vezes 6 me dá 360, mais RVA vezes 8. Isso é igual a 0. Ok. Qual é a aplicação que temos disto? Só apenas vou fazer este somatório e vou calcular o meu RVA. Ou simplesmente o meu RVA é igual a 66.5 mais 36 menos 360. Isso dá 257.5. 257.5 sobre 8, neste caso. Poderíamos concluir que a RVA é igual a dividir por 8, 32.19. 32.19 kN. RVA é igual a 32.19 kN. Então, sabendo disto, vou agora calcular o RVB a partir desta equação. Eu sei que
meu RVA é igual a 32,19 kN. E sei também que RVA mais RVB é igual a 110 kN. Diria apenas que RVB é igual a 110 kN menos 32,19 kN. Daí diria apenas que o RVB é igual a 110 menos 32,19. Isso me dá 77,81 kN. Então aqui terminamos o cálculo de direções de apoio. RVA igual a 32,19 kN e o RVB igual a 77,81 kN. Se esquecer também do RHB, que é igual a 18 kN. Então, encerramos assim o cálculo das nossas direções de apoio. Se gostou desse vídeo, não esqueça de colocar o like aí abaixo, compartilhe essa aula para mais pessoas. E se não está inscrito, aproveite o momento e agora para se inscrever no canal e até lá. Obrigado.